foram assassinadas, escravizadas, né? Então, é uma coisa que a gente, às vezes, não presta atenção nisso, né? E em 1560 é uma outra data que ela teria... quando o Anchieta, o padre, ele se reencontra com essa região de Ururaí, que é o nome que significa terra de lagartos, e com um grupo de indígenas guaianazes chefiados por Piquerobi. Então, é uma outra data que está ligada com a volta do padre José de Anchieta. Então, ou é a capela, ou é a fundação da capela, ou é quando o padre volta para a região, que é a marca do surgimento do bairro, que tinha o nome indígena de Ururaí e que depois virou São Miguel Paulista, que é o nome católico. Então, você vê essa contraposição, essa sobreposição de nomes. Então, Ururaí deixa de existir, vira São Miguel. E aí vai, né? Podia seguir. Aqui está falando de São Caetano do Sul, também teve um episódio parecido no Brasil todo, viu? No Brasil inteiro, né? Podemos seguir. Então, na próxima tela, a gente começa a falar que, além do apagamento da história indígena, né, desse genocídio que é físico, mas também é cultural, né, você também tem outros segmentos da população oprimida do Brasil que também tem sua história apagada, né? A primeira é a da população indígena. A da africana e seus descendentes, idem. E da classe operária e da classe trabalhadora, idem também, né? E quando a gente fala da história de São Miguel Paulista, mas quando fala de São Miguel, isso vale para toda a região que cercava São Miguel, praticamente a Zona Leste inteira, porque Guaianazes e Itaquera pertenciam a São Miguel, Itaquera pertencia a São Miguel. Então, eu estou falando de São Miguel, mas não é só São Miguel, é ZL, tá? E qual foi o acontecimento que, no século XX, fez explodir a população, teve um grande crescimento demográfico nessa região? Foi a instalação de uma fábrica química, uma indústria química chamada Nitroquímica, que trouxe para São Miguel a maior indústria de São Paulo, com 7 mil, que chegou a ter 7 mil trabalhadores. E foi tão gigantesco o impacto da chegada da nitroquímica que esses operários que chegaram, quase todos migrantes nordestinos, eles tiveram que construir um bairro. Eles tiveram que lutar para ter rua, para ter escola, para ter iluminação, para ter água, para ter posto de saúde, para ter linha de transporte. Então, uma coisa bacana que é contada em 2 livros de um pesquisador fantástico chamado Paulo Fontes é como esses operários dessa fábrica Nitro, ao mesmo tempo, eles lutavam por aumentos salariais, fazendo greves, e as greves eram gigantescas. Tem fotos que a gente vai mostrar daqui a pouco, das assembleias que eles faziam lá em São Miguel. Milhares de pessoas. Mas os operários moravam no bairro que não tinha escola, não tinha luz, não tinha água. Então, eles tinham que também começar a criar, eles fundaram as primeiras sociedades amigos de bairro da Vila Curuçá, de São Miguel Paulista, né? Então, eles eram, ao mesmo tempo, operários, dirigentes sindicais, militantes sindicais, e eles organizaram sociedade amigos de bairro para conseguir água, conseguir luz, conseguir ônibus. Teve uma assembleia com 5 mil pessoas em São Miguel, né? Inclusive, nessa assembleia teria ido um cara chamado Luiz Carlos Prestes. Não sei se alguém aqui ouviu falar no Luiz Carlos Prestes. Mas o que um cara como Prestes ia fazer em São Bernardo? É porque parte desses operários organizados da fábrica Nitro, eles eram do Sindicato dos Químicos e eles também eram de um partido que era ilegal, que era proibido, que era clandestino, que era o Partido Comunista Brasileiro. E é essa história que é contada pelo Paulo Fontes nesses 2 livros, né? Que é um livro sobre os trabalhadores
esses trabalhadores da nitroquímica da década de 50 e 60, e esse outro livro do Paulo Fontes, que ele fala que esses trabalhadores construíram em São Miguel uma espécie de Nordeste em São Paulo. Né? Porque quem ia trabalhar lá em São Miguel, depois de Itaquera, depois de Guaianazes e na Penha, eram quase todos, a maioria eram migrantes vindos do Nordeste. Né? Então, essa grande fábrica, que os geógrafos chamam de objeto, né? A fábrica é um objeto cultural. Então, a chegada desse objeto em São Miguel na década de 40 traz milhares de operários que vão construir os seus bairros e vão criar associações de moradores e vão lutar para conseguir luz, lutar para conseguir transporte. Então, a gente ouve falar que do movimento do passe livre contra o aumento do preço do ônibus aqui do século XXI, só que na década de 50, os operários já faziam lá manifestações com 5 mil pessoas por conta da falta de transporte em São Miguel. Né? E é uma história que foi absolutamente apagada. Né? Claro, não fosse essa pesquisa do Paulo Fontes, a gente não saberia nada disso. Né? Podemos seguir. Então, a gente está falando de uma história que foi quase apagada desses operários. Né? Aqui tem algumas fotos das assembleias desses trabalhadores químicos. Né? E eles tinham que, até o sindicato teve que fazer uma escola para o filho dos químicos. Então, essa foto aqui, de 1947, é de uma escola que os químicos fizeram para os filhos dos trabalhadores. É uma escola do sindicato. Tem uma outra foto que está muito apagada, mas a gente dá para ver que é uma multidão. É de uma greve de 1957. Está tudo lá. Não sei se dá para perceber, né? Tem uma escola, tem os filhos desses, tem os alunos, tem as assembleias dessa greve de 1957, muito bacana. É o livro do Paulo Fontes, que é professor hoje da Fundação Getúlio Vargas. Hoje ele está no Rio de Janeiro. Né? Podemos seguir. Então, essa história dos químicos de São Miguel era quase totalmente apagada. E quando a gente fala em São Miguel, a gente, ou Itaquera, ou Guaianazes, ou qualquer lugar de São Paulo em que foram se instalando as indústrias, isso vale também para a Zona Norte, isso vale para a região Sudeste. Né? Cada uma dessas linhas ferroviárias, elas atraíram indústrias que, por sua vez, atraíram operários que foram morar nas beiras das ferrovias. Então, apesar de eu falar agora da história de Itaquera, isso aconteceu na cidade inteira. Então, no caminho das estradas de ferro foram aglomerando a população de trabalhadores, em torno de cada estação. E onde é que os pobres vão morar? Na beira das ferrovias, ou na beira dos rios, ou no pé dos morros. Então, para contar a história da cidade de São Paulo, a gente pode contar através dos rios e através das ferrovias. Podemos contar a história de cada bairro a partir das estações que foram criadas. Então, por exemplo, a estação que a gente tem hoje, que na verdade não existe mais, a antiga estação de Itaquera, no começo do século passado, ela era chamada de Estação São Miguel. Tem gente, talvez, de Itaquera que não saiba disso. Mas a antiga estação Itaquera, que está desativada, que agora tem o metrô, ela, na verdade, quando ela surgiu, ela tinha o nome de Estação São Miguel. Depois de muitos anos é que foi inaugurada uma estação onde hoje é a Estação de São Miguel Paulista. Mas por que a estação que era de Itaquera antes tinha o nome de São Miguel? Porque Itaquera pertencia a São Miguel. É por isso. Né? A diferença é que São Miguel era mais desenvolvido, porque já tinha lá uma grande indústria, e Itaquera ainda tinha uma grande zona rural. Então, aqui a gente está vendo fotos das
da estação de Itaquera em dois momentos. Uma em 1926, mais apagadinha, a meio amarelada, uma foto velha, e a outra, uma foto que também é velha, mas um pouquinho, né, mais recente, que é de 1955. Não dá para ler direito, mas as duas são estações de Itaquera. Antiga estação de São Miguel. Então, quando essa estação foi desativada, todos os professores de história lá de Itaquera fizeram movimento, abaixo-assinado, jornal de bairro, porque era um patrimônio histórico que estava sendo derrubado. Fizeram até um filme, do cineasta, nosso amigo João Brito, fez um filme sobre a demolição da estação. Né? Mas uma coisa importante também, num bairro que tem o nome de Itaquera quer dizer pedra. Para alguns é pedra dormente, para outros é pedra dura, para outros é pedra preta, mas é pedra. Itaquera é pedra. Né? Quando a gente estuda a história de Itaquera, a gente sempre fala da estação. Isso vale para São Miguel, isso vale para qualquer lugar de São Paulo onde tenha ferrovias. Mas a gente, às vezes, não fala de quem trabalhava na estação, ou na linha do trem, ou na manutenção. Então, a gente precisa falar também dos trabalhadores das ferrovias, que são os ferroviários. Então, a gente queria falar um pouquinho dos ferroviários. Então, se hoje a gente tem lá uma categoria importantíssima que são os metroviários, no século passado eram os ferroviários que eram os trabalhadores mais combativos, fizeram gigantescas, históricas greves. Né? E um dos líderes dos ferroviários mais famosos era o Rafael Martinelli. O Rafael, que está nessa foto com esse buquê de flores que nós entregamos para ele em 2018, ele é um dos mais famosos líderes dos ferroviários, que foi preso na mesma data daquela foto de 1955, que teve a grande greve. Ele foi preso porque ele era um dos líderes dessa greve, de 55, o Rafael Martinelli. Só que o Rafael Martinelli ele também pertencia a uma organização clandestina, que era ele era militante comunista. Mas, quando teve o golpe militar, ele entrou num grupo que foi organizado por um cara chamado Carlos Marighella, que é a Aliança Nacional Libertadora, que resolveu enfrentar o regime militar através da luta armada. E, por exemplo, o Martinelli ele foi um dos autores, né, de algumas ações armadas lá, embora ele fosse um dirigente ferroviário. Mas ele entra na ALN, no grupo do Carlos Marighella, e passa para a luta revolucionária. E é por isso que ele é novamente preso. Né? Mas, diferente de muitos outros revolucionários, ele acabou sobrevivendo, não foi morto, né? E só veio a falecer mesmo há muitos anos depois. Então, a gente teve o privilégio de fazer, em 2018, uma homenagem ao Martinelli, que, na verdade, foi uma homenagem porque foi alguns dias depois do dia 28 de abril, é o dia dos ferroviários. Né? Então, a gente atrasou uma semana para fazer uma homenagem também aos 200 anos do nascimento do Karl Marx. Isso foi lá em Itaquera, essa homenagem. Então, a gente não podia entregar as flores para o Karl Marx, né? Então, a gente falou, chamamos o Rafael Martinelli, fizemos a entrega. O Martinelli ficou super orgulhoso, ele adorou, né? Isso foi lá em Itaquera, na Casa de Cultura do Parque Raul Seixas. Não sei quem conhece a Coab 2, lá em Itaquera. Foi lá, um espaço. Foi um projeto que a gente fez, nós, professores de Itaquera, junto com a Unifesp, que ainda não tinha começado o curso de Geografia da Unifesp, mas era uma atividade de extensão que a gente fez. Né? O professor Jânio Jorge, que é da Unifesp de Guarulhos, nos ajudou. Ele não está nessa foto, porque esse dia ele não conseguiu ir, mas foi ele que coordenou o projeto. Podemos seguir. A Lígia Petrini falou que teve o prazer de conhecer o Martinelli, né? Ele é um homem maravilhoso, né? Que legal, Lígia, que legal. Legal. Então, vamos seguir. Então,
contar a história desses bairros, eu estou falando de Itaquera, Guaraná, São Miguel, gente, mas isso vale para a cidade inteira. Então, toda a margem de rio você tinha olaria. E em muitos bairros a gente tinha pedreiras, porque era com as pedras nas pedreiras, eram com os tijolos das olarias, ou as telhas, é que nós construímos a cidade de São Paulo. Isso vale para uma casa, vale para o hospital, vale para uma escola, vale para o teatro municipal, né? Então, quando você conta a história desses bairros, a gente tem que olhar para as olarias na beira dos rios, do rio Tietê, as olarias na beira do rio Pinheiros, na beira do rio Tamanduateí, porque eram as telhas feitas com barro, com argila, né, dessa região, é que você tirava o material que, junto com as pedras, construiu a cidade de São Paulo. Então, para falar de São Paulo, você tem que falar dos pedreiros, né? Então, falar de Itaquera, falar de Guaianazes, falar de Santo Amaro, falar da freguesia, é falar de pedreiras e pedreiros. Né? E aqui eu tenho duas fotos que não está dando para ver direito, mas aqui tem uma foto dos trabalhadores de uma pedreira do centro que atualmente fica perto do metrô Itaquera, onde hoje tem um grande objeto, que é um objeto lindíssimo, né, que a gente chama também de Arena Corinthians. Está aí um grande objeto cultural, né, que a gente que inaugurou para a abertura da Copa de 2014. E lá atrás da atual Arena, você tinha uma pedreira. Então, aqui a gente tem a foto de duas pedreiras. Uma de Itaquera, que ficava perto da atual Arena Corinthians, e a outra lá do bairro de Guaianazes. E essa pedreira de Guaianazes era de uma família muito famosa aqui em São Paulo, da família do Vicente Mateus. Acho que aqui todo mundo ouviu falar do Vicente Mateus. Né? O irmão dele era dono da pedreira de Guaianazes. O Vicente Mateus, ele até deixou o negócio da pedreira e foi se dedicar, ele foi presidente do Corinthians durante muitos anos. Né? Mas eles fizeram fortuna com as pedreiras. Então lá na rua Luiz Mateus, tem a pedreira da família Mateus. Aliás, eles investiam também no futebol de várzea, viu? Eles tinham lá o time lá do Santa Cruz, era financiado pelos donos da pedreira, porque eles usavam o esporte. Eu esqueci de falar, na história de São Miguel, na história do Brasil, o esporte foi muito usado pelos patrões para poder, de alguma forma, dar um pouco de alegria, acomodar aí. Em São Miguel, eles usaram muito esporte. A própria indústria, a família Votorantim, da indústria da nitroquímica, usou, em aliança com a igreja, os times de futebol, associações esportivas, para combater as sociedades que eram dirigidas pela esquerda. Isso estou falando da década de 50. E em Guaianazes é a mesma coisa. O Vicente Mateus, a turma da família Vicente Mateus, investiu no futebol de várzea. Transportava o pessoal para jogar no sábado e domingo. Então, virava o trabalhador de Guaianazes da pedreira, ele achava que era amigo da família do Vicente Mateus. Né? Então, é uma estratégia que a gente tinha desse empresariado né, para reduzir a tensão da luta de classes e tudo. E é isso. O futebol ele também cumpre esse papel, né? E dá uma certa coesão. Não vamos falar tudo do futebol aqui nessa conversa, mas é uma coisa para ser estudada. O papel do esporte, do futebol, de massa, que é, né, principalmente futebol, nessa coisa do apaziguamento da luta de classes. Porque todo mundo gosta de futebol, aí aí o empresário conversa com seus funcionários e brinca, e vira todo mundo amigo, né? Quando você dá uma impressão de que você tem uma nação, que todo mundo é uma mesma. O presidente Lula foi questionado por jornalistas sobre a deputada federal Carla Zambelli. Então, estou falando em Corinthians, mencionaram um corintiano aqui. Mas aqui, então a gente tem essas fotos antigas de pedreiras,
E a gente tem a construção de um grande objeto que foi essa arena. Estou falando do Corinthians porque eu gosto dessa foto, porque, na verdade, não é da arena. É essa foto que tem aqui esses traços amarelos pendurados nessas ferragens dos andaimes são dos operários que estavam construindo uma alça de acesso para um viaduto construído atrás da Arena Corinthians, lá no centro de Itaquera. E é muito legal, eu gosto dessa foto, porque quando você vê os viadutos já prontos, depois que ele foi inaugurado, você vê o viaduto, a alça de acesso, vê a arena. E quando a gente olha já a obra concluída, você não vê mais o trabalhador. O trabalho desaparece. Então, aquela obra pronta é um trabalho morto. O trabalho já deixa de ser visível. Então, é muito legal essa foto, porque ela mostra o processo em que homens estão lá, pendurados, para construir aquilo que, depois de pronto, vai fazer com que eles desapareçam da memória. Quando a gente olha uma casa, uma escola, um hospital, um viaduto, uma estação, a gente não enxerga mais os trabalhadores. Então, eu gosto muito dessas fotos que mostram que essa população de trabalhadores vai ser apagada. Ela vai desaparecer quando a mercadoria estiver concluída, quando esse produto, esse objeto estiver concluído. Esse trabalho morto, né, tiver sido entregue. Né? Podemos seguir. O curioso é que essa Arena Corinthians tem o nome de uma empresa que é de química, né? A Neoquímica. Né? Então, é importante falar também dos trabalhadores, gente. Então, nós estamos falando da pedreira. Se fala de Itaquera, tem que falar da pedreira. Se fala de Guanás, tem que falar da pedreira do Vicente Mateus. Mas vamos falar dos pedreiros. Né? Então, só para título de exemplo, lá em Itaquera a gente tinha um pedreiro chamado Sebastião Francisco, que morava na Cidade Líder. É um bairro de Itaquera. Esse Sebastião Francisco, ele nasceu no ano de 1900. Quando ele tinha 35 anos, ele foi preso junto com Luiz Carlos Prestes na revolta de 35. Ele foi preso junto com Luiz Carlos Prestes, com Jorge Amado, com Carlos Marighella, né? Com Graciliano Ramos, não na mesma prisão, claro, né? Porque a revolta foi no Brasil inteiro. E dentro da cadeia, o Sebastião Francisco, que era pedreiro, né? Ele estava preso junto com outro Sebastião Francisco, que era pintor de parede, italiano, branco. Né? O Sebastião Francisco era negro, pedreiro, e tinha o Sebastião Francisco branco, que era pintor, portanto, da construção civil também, né? Os dois. Só que um era branco, o Sebastião Francisco, italiano, e o outro era negro, filho, né? Neto de escravos, escravizados. E na hora de fazer a chamada na cadeia, para contar de manhã, né? Para ver conferir quem estava e quem não estava, para separar o Sebastião Francisco branco do Sebastião Francisco, que era preto, ele ganhou o apelido do carcereiro de O Negro, na hora da chamada do presídio. Então, quando o Sebastião Francisco morreu lá na Cidade Líder, um grupo de professores, né, que éramos amigos dele, né, fizemos um abaixo-assinado, percorremos rua por rua, e a gente conseguiu duas coisas legais. Fazer uma peça de teatro com um nome, com esse título, O Nome do Negro, que contou a história desse camarada que envolveu o pessoal da escola de samba, grupo de samba, de dança afro. Foi encenada na Casa de Cultura do Parque Alseixas e na escadaria do Teatro Municipal, em 1991. E, na mesma época, a gente fez um movimento para dar o nome de uma escola que foi inaugurada na beira da favela. Ela recebeu o nome de Sebastião Francisco Negro, está lá até hoje.
E nessa foto aí do meio está uma mulher chamada Luísa Erondina, que era a prefeita que foi inaugurar a escola. Ela tá aí, uma criança, a dona Joelita, que era a líder da favela Maria Luísa Americano. Esse bonitão de óculos sou eu, quando tinha cabelo. Né? Então, a gente tem aí a história de um operário pedreiro de Itaquera, que também era revolucionário, Sebastião Francisco Negro. Então, contar a história de um bairro nos desafia a também a buscar a história de personagens anônimos e que vão permanecer anônimos se a gente, se a população, se a escola desses bairros não fazer essa história. Então, quando a gente propõe um mapa de um bairro da periferia, a gente entende que precisa fazer a história, contar a história dessa população. Não dos heróis da elite local. Todo local, mesmo periférico, tem uma elite local. Tem uma maçonaria, um clube dos lojistas, ótimo, e é bom que tenha mesmo. Mas eles já têm a história deles. A história deles já é contada. As famílias tradicionais, os migrantes, já têm uma história. Mas existe uma história que não é contada, que é uma história que é apagada, que é dos índios, que é dos trabalhadores, e principalmente dos trabalhadores organizados que tinham uma proposta revolucionária de transformação. Essa história, então, ela é totalmente apagada. Né? A gente está insistindo nisso porque essa história ela também foi apagada. Né? Podemos seguir. Então é isso. Contar a história da economia paulistana passa pela história da ocupação dos rios, passa pela história das olarias e passa pela visita ao que eram esses rios no começo do século passado. Tem um professor da Unifesp, o Jânio Jorge, maravilhoso, que ele fala muito sobre o que aconteceu com os Tietê, com o rio Tietê. Né? Então, aqui tem uma foto de uma olaria, não sei se dá para perceber, aí uma olaria na beira do rio Itaquera, né, que é um rio que começa na cidade de Tiradentes e deságua no Tietê. Então, em todos os rios você tinha essas olarias. Né? E não é só o rio Tietê, o Tamanduateí. Esses rios que cortam, é o rio Aricanduva, no caso da Zona Leste, é o rio Jacu, é o rio Itaquera, lá em Pinheiros, o rio Pinheiros, e aí vai. Né? Então, é uma história que a gente praticamente conhece pouco. Pode seguir. Então, a gente já tinha falado um pouquinho como através da toponímia, o nome dos bairros e o nome dos rios, você conhece um pouco a história. Essa formação, o quanto você tem a luta entre as culturas. Então, você tem aí uma alternância de bairros com nomes europeus e católicos, ligados aos santos, com nomes indígenas. Então, olhar para o mapa de São Paulo, para o nome dos bairros, o nome das estações, o nome dos rios, é olhar para essa guerra cultural, que é uma guerra que não terminou. Que é claro que nem sempre é guerra, porque às vezes você tem o apaziguamento, né? Você tem igrejas que eram organizadas por escravos e que existem até hoje como uma memória que mistura elementos da cultura africana com a cultura católica. Na região da Penha, você tem aquela igreja Nossa Senhora do Rosário, que era organizada pela comunidade de negros da região da Zona Leste, lá na região da Penha. Então, o que eu estou falando aqui de dança cultural, que pode ser criado como uma guerra também, muitas vezes é uma mistura, né? E que, obviamente, uma dessas culturas acaba sendo sobrepujada, vamos chamar assim, né? Podemos seguir. Então, eu não vou entrar nesse detalhe da questão das estações, né? Porque é uma coisa muito, muito pontual, mas
cada região de São Paulo ou da região metropolitana, a história da estação e da ocupação da ferrovia e depois da vinda das rodovias é fundamental para entender o processo de ocupação, o crescimento demográfico, a localização das empresas, das indústrias, do comércio. Então, hidrovia e ferrovia. Né? Tudo bem? Acho que nem vamos parar aqui, porque estou me estendendo demais nesse assunto que é mais da ZL. Podemos seguir. Assim, aqui. Então, é só história. O mapa, ele é importante que tenha esse elemento da história, tudo bem? Porque é formação. E para a gente entender o papel da população que nessa região, de qualquer canto de São Paulo, já estava inserido numa economia que já era capitalista. Porque, assim, quando a gente estuda a produção de açúcar pelos indígenas e depois negros na cidade de São Paulo, ou dos prédios que os comerciantes de café, né, ocupavam, né, para comercializar o café que era exportado para o mundo inteiro, e antes do café o açúcar, e antes o algodão, né, estudar o uso da mão de obra escravizada de índios e negros na época colonial, nessas regiões em que hoje nós estamos estudando, onde estão nossas escolas, é inserir esse trabalho que existia numa aldeia de Guaianá indígena de Itaquera, ou de Santo Amaro, ou da Brasilândia, na economia que já era internacional, porque o Brasil já era colônia. Portanto, tudo que produzia aqui, seja o açúcar, seja o algodão, e mais tarde o café, ele não ficava no Brasil, ele ia para fora. Então, o mundo já vivia no modo de produção capitalista, na sua fase mercantil, que no século XVIII e XIX, principalmente, entra na fase industrial. Só que enquanto o mundo está na fase do capitalismo mercantil em transição para o industrial, a mão de obra que produzia essa mercadoria, seja o açúcar, seja o algodão, era ainda mão de obra escrava, de índios e de negros. Então, o modo de produção, naquele nome dado por Karl Marx, era capitalista. Só que a formação econômica, social e espacial, que é uma categoria elaborada por Milton Santos, lembrava que, no Brasil, a formação econômica e social nesse espaço que é o Brasil usava o trabalho escravo e usou durante quase 400 anos para alimentar uma indústria, uma economia que já era capitalista, mercantil e depois industrial. Então, se a gente não olha para a especificidade do Brasil, então a escravização acontecia aqui, só que a economia que usava o trabalho escravizado aqui de índios e negros estava conectada e ela estava a serviço dos interesses do capitalismo mercantil que estava já acumulando para depois conseguir se industrializar. Então, a riqueza da Inglaterra, a riqueza da América do Norte só existe porque você tinha esse acúmulo dessa expropriação produzida às custas da exploração da mão de obra escravizada, de índios, de negros e depois de pobres pós-abolição. Né? Então, estudar essa história é importante, que é dessa nossa formação histórica, mas também é importante no mapeamento olhar como é que vivem hoje essas famílias dos nossos alunos que moram na beira dessas ferrovias ou na beira dos rios, ou no pé dos morros. Então, o mapeamento ele precisa olhar para as condições de moradia. Porque quem mora na beira do rio ainda são os pobres. Não temos as olarias. Talvez não tenhamos mais as pedreiras. Mas o camarada ele trabalha, né, pode trabalhar até na construção civil ou outro setor qualquer. Mas as famílias dos mais pobres ainda estão na beira dos rios. E as escolas nossas da periferia, a maioria das nossas escolas, boa parte delas, estão também na região dos vales desses rios. Né?
Dá para contar com facilidade quantas escolas públicas estão na beira de rios e que, quando tem enchente, também inunda. Eu lembro de ter acompanhado a história de escolas que inundavam cada vez que o rio enchia, na beira do Rio Verde. Não vou falar o nome da escola, mas quem conhece o Rio Verde sabe de que escola eu estou falando. Choveu e inundou. Inundou a rua, inundou a favela e inundou a escola. E durante anos, essa favela atrás da escola foi ameaçada de ser expulsa, de ser praticamente removida, porque iam construir um parque para embelezar a área perto da arena. Iam sair lá umas 30 mil pessoas. No final das contas, saíram centenas, mas o plano era sair 30 mil pessoas para construir o Parque Linear do Rio Verde. Então, será que não seria importante naquela época ter estudado as condições de vida daquelas famílias cujos filhos estavam numa escola que, quando inundava o rio, inundava também a escola, e de um bairro que ia desaparecer, inclusive os alunos, porque iam construir um parque no lugar da favela? Então, é fundamental olhar também para as condições de vida dessas famílias cujos filhos estão nas nossas escolas e que moram na beira dos rios, cujas casas racham quando tem muitas inundações, né? Cujo rio, na verdade, virou um esgoto, né? Então, a escola, ao fazer o mapeamento, colegas que estão participando desse curso, vamos olhar também para as condições de vida e de moradia e de saneamento em que vivem essas famílias. Tudo bem? Então, aqui o Roberto está falando que onde ele trabalha não é vale, na beira de rio, mas é morro. E é isso. O pobre vai morar, né, muitos na beira de rio ou nas encostas dos morros, né? Na tela seguinte, a gente vai ver. Na próxima tela, a gente tem aí um exemplo de um outro tipo de... não é essa, é essa aqui. Aí é uma região já de maior altitude, de muita declividade, parecida com essa que o Roberto mencionou aqui no chat, que é uma região em que o perigo é porque é muito inclinada, muita declividade. E o risco é tanto quanto da casa que está na beira do rio, mas é um risco de desabar quando chove muito. Então, aqui tem essa foto, a foto da tela seguinte, Daniel, mostra uma equipe do Instituto Paulista de Tecnologia e do Escritório Modelo, que foi junto com um professor da Unifesp. Esse que está de costa é professor de Geografia da Unifesp, da Zona Leste, que é o Kazu Nakano. Alguns aqui talvez conheçam o Kazu. Vira e mexe, quando tem enchente em São Paulo, a Rede Globo vai entrevistar o Kazu para falar sobre o problema das enchentes e tal. O Kazu é um cara maravilhoso. Ele foi nas nossas favelas lá para ajudar a fazer o mapa do risco. Trabalho totalmente militante, né? Ele dá aula na Unifesp e nos feriados, sábado e domingo, ele ia com a gente lá nos lugares que estavam correndo risco de desabar, né? Ou porque estava na beira de um rio, ou na encosta de um morro. Ele está de costa, mas esse japonês aí de camisa amarela é o Kazu, um cara fantástico, né? Cláudio Alves está falando que não dá ainda hoje. O Kazu é seu professor, Rafaela? Que bom. É um privilégio ter aula com o Kazu, viu? Privilégio. Podemos seguir. E aí, problemas que são, por exemplo, esse trabalho aí foi de moradores que lutaram para tirar um lixo que era colocado na calçada de uma escola, lá de São Miguel Paulista. Então, é um descaso total. Tá? Então, quando a gente tem um mapa, quando começa a olhar para o mapa do bairro, às vezes o problema está do lado, está na calçada da escola.
essa foto é da calçada de uma escola da prefeitura. Né? Então, você teve que ter uma intervenção dos moradores para que a prefeitura começasse a limpar, porque a escola não dava conta. A direção da escola não tinha recursos, ela não podia gastar dinheiro para fazer essa limpeza. Então, virou um ponto viciado. Então, quando você faz um estudo do meio, né? Não estou falando que a gente vai fazer estudo do meio só para olhar para a calçada da escola, não é isso, né? Mas até isso a gente precisa olhar. Que condições de higiene, de saneamento, de cidadania, né? Que você tenha uma população cujos filhos têm que passar nessa calçada para entrar na escola. Tá? Seguindo. Então, o mapeamento também é um instrumento, a cartografia também é um instrumento, acho que não dá para ver a foto de baixo, mas também permite que você faça, por exemplo, um projeto com alunos para arborizar, para construir praças. Então, é possível, através desses diagnósticos, estudo do meio, dessas cartografias, até produzir um projeto de intervenção. Até. Só que, na verdade, isso é muito feito. Na verdade, tem muitas escolas que fazem isso, que resultam em projetos de intervenção ambiental que são maravilhosos. Só que a gente fala, o que nós estamos querendo fazer nessa aula hoje é o seguinte: não é legal parar por aí, porque todas as escolas já fazem isso. Quase todas as escolas que fazem cartografias, mapeamentos ou trabalho colaborativo de autoria fazem um trabalho de intervenção ambiental como essa aí, na foto. É bonito, as crianças se envolvem, os professores, os alunos, é lindo. A comunidade participa, a gente planta árvore, é lindo. Só que a gente está propondo que a gente vá além disso, que é um trabalho prático e pedagógico, mas a gente pode enriquecer esse trabalho voltando para a teoria. E aí a gente vai trazer Milton Santos para ir além dessa intervenção local. É uma intervenção no microterritório, que é importante. Mas a gente está querendo falar o seguinte: isso não é o suficiente. Fazer da nossa escola um jardim, trabalhar o nosso quintal. Isso até a Rede Globo faz campanhas nesse sentido. Isso a ONU fala sobre isso quando fala das ODS, que são excelentes, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A sustentabilidade é absolutamente necessária. As questões são relevantes de verdade. Ninguém aqui é negacionista, né? Mas dá para ir além disso. Então, como é que ir além disso? Vamos trazer o Milton Santos. Vamos estudar o que é espaço? Aí estamos. Próxima tela. Aqui teve uma intervenção no microterritório, tudo bem? Mas o que mais a gente acha importante fazer? Vamos voltar para a conceituação de espaço. Então, se é um lugar que eu tenho... Se eu fico na conceituação de lugar como espaço com o qual eu tenho um certo laço de afetividade, de vizinhança, de afeto, aí eu vou querer que fique limpo, eu vou transformar numa praça, o afeto. Tal. Mas vamos lá, vamos para o conceito de espaço. Então, na obra de Milton Santos tem um conceito mais disseminado, que é o mais rico, que todo mundo concorda que é o mais interessante, que é o mais completo, que entende ser o espaço um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos. Todo mundo aqui nós já vimos o que são objetos, e sistema de ações. Então, não é só lá para o objeto, para o trabalho morto, para as casas, ou para cada mercadoria que você tem dentro das lojas, que são objetos, né? Mas enxergar que todos esses objetos são consequência, ou estou sofrendo intervenção de ações. O próprio trabalho é uma ação. Então, aquele
trabalho morto materializado naquele objeto, daquela mercadoria, né? Ele também é resultado de uma ação que foi a do trabalho. Ou o transporte dessa mercadoria, o fluxo, o deslocamento desses objetos, desses corpos, dessas pessoas, né? O deslocamento de informações. Então, é o conjunto de objetos e de ações. Ações que podem ser econômicas, o trabalho é uma ação econômica. Quando eu produzo uma mercadoria, é uma ação. Eu estou agindo sobre uma matéria-prima e transformando num objeto que vai ser comercializado. Mas quando eu escolho um representante para o parlamento, eu estou também exercendo uma ação política. Ou quando eu faço uma manifestação ou uma greve, é uma ação política. Pode ser uma ação comunicativa, pode ser uma ação cultural. Então, esse espaço é esse conjunto de objetos e de ações, né? E as ações podem ser contraditórias. Porque eu posso, por exemplo, ter uma ação que reivindique, uma ação política que reivindique aumento salarial. E eu posso ter uma ação oposta de manter o salário achatado por parte do empresariado ou do governo. Então, as ações elas podem ser convergentes, ter o mesmo objetivo, mas elas podem ser contraditórias. Então, você tem ações que são econômicas, ações que são culturais, ações que são políticas, né? Então, essa é uma forma de conceituar o espaço, o conjunto indissociável de conjunto de objetos e conjunto de ações. Mas o Milton Santos também define espaço de uma forma que eu acho muito legal também. O Milton Santos também define o espaço como um conjunto de mercadorias. E aí a gente fica até assustado. Como assim? Então, Milton Santos fala que o espaço também pode ser definido como um conjunto uno e múltiplo de mercadorias. Vamos ler, vamos pegar nas palavras dele, que é sempre melhor. O espaço uno e múltiplo, por suas diversas parcelas e através de seu uso, é um conjunto de mercadorias, cujo valor individual é função do valor que a sociedade, em um dado momento, atribui a cada espaço de matéria, isto é, a cada fração da paisagem. Né? Então, se a gente entende que o espaço, no entendimento do Milton Santos, é um conjunto de mercadorias, todos os objetos que a gente tem à venda no mercado, no capitalismo, onde tudo é mercadoria, né? Constitui uma parte desse espaço. Todos esses objetos são mercadorias e boa parte das ações também são mercadorias. Inclusive as ações políticas. Inclusive a ação do trabalho. Porque a força de trabalho do químico, do pedreiro, do professor é uma mercadoria que a gente vende para o empresário ou para o Estado. Então, entender que o espaço é um conjunto de mercadorias, isso tem implicações. Como é que você atribui valor às mercadorias? Aí Milton Santos recorre a outros pensadores. Vamos ver na próxima tela? Então, o Milton Santos ele dialoga com outros pensadores. Um dos outros pensadores com os quais o Milton Santos dialoga bastante é o Karl Marx, gente. E o Karl Marx tem uma descrição bem interessante sobre qual seria a origem do valor das mercadorias. Se o Milton Santos falou que espaço é um conjunto de mercadorias, qual é a origem do valor das mercadorias? Aí, entre aspas, uma frase de um filósofo alemão, que é o Karl Marx. Uma mercadoria tem um valor por ser uma cristalização de um trabalho social. Então, o que dá valor à mercadoria é o fato de que a mercadoria, na verdade, ela é a cristalização de um trabalho feito em sociedade. E a grandeza de seu valor, ou seu valor relativo,
depende da maior ou menor quantidade dessa substância social que ela encerra, quer dizer, da quantidade relativa de trabalho necessário à sua produção. Portanto, os valores relativos das mercadorias se determinam pelas correspondentes quantidades ou somas de trabalhos invertidas nela, ou plasmadas nela. Essa frase é de Karl Marx, né? Mas o Milton Santos ele não recusa essa perspectiva, pelo contrário, como a gente vai ver mais para frente, né? Então, se o espaço para Milton Santos é um conjunto de mercadoria, né? Isso é Milton Santos, tudo bem? E mercadorias são a cristalização do trabalho social, que é de Karl Marx. É possível, aí uma pergunta para vocês, que são professores, é possível para a escola realizar estudos sobre o território, fazer uma cartografia, fazer um mapeamento, sem levar em conta, sem analisar o processo de produção e circulação dessas mercadorias? Se vocês vão estudar o espaço que é o território da escola de vocês, né? Se o espaço é conjunto de mercadorias, e entre as mercadorias tem o trabalho humano, a força de trabalho, ou seja, é tudo a mercadoria, né? Então, como é que a gente vai fazer um estudo do meio, estudo da realidade local, fazer um mapeamento se a gente não falar das mercadorias? Porque é comum, no estudo do meio, a gente fazer um trabalho de campo que faz a identificação da praça, que é pública, dos parques, das bibliotecas, que é um mapeamento cultural. Isso é ótimo. E é importante que a gente faça um mapeamento cultural. Afinal de contas, nós temos direito ao teatro, ao museu, aos parques. Beleza. Mas quando a gente não coloca no mapeamento os espaços públicos em que as mercadorias são produzidas ou vendidas, as fábricas e lojas, o shopping, a gente está deixando de lado um espaço onde você produz ou comercializa uma mercadoria que é propriedade privada de alguém, que passa para outra pessoa através da venda, só que essa mercadoria ela pode ser de propriedade privada, ou está no espaço privado de uma fábrica ou loja, mas ela é cristalização de um trabalho social. Então, a gente não pode desprezar no mapeamento os espaços privados, porque nos espaços privados você tem o trabalho que não é mais visível, mas que plasmou uma energia de gerações de centenas e de milhares de pessoas que produziram ou aquela estação, ou aquela loja do shopping, ou cada mercadoria que é vendida dentro de uma loja. Cada objeto que é vendido com mercadoria. Tem lá, na expressão que eu acho maravilhosa do Karl Marx, né? Aquele trabalho está plasmado naquele objeto. Né? Então, é uma questão que a gente coloca para vocês que vão fazer suas cartografias. Vamos continuar fazendo só mapeamento de parques e praças e museus? Podemos fazer isso. Mas por que a gente não olha também para as lojas onde são vendidas mercadorias, as fábricas, as estações, o trabalhador do aplicativo que entrega, que garante que as mercadorias cheguem do lado do outro, se esborrachando lá no asfalto quando ele se acidenta, né? Então, olhar para esse universo aí, né, da circulação e produção das mercadorias. Podemos seguir, está quase acabando. O pessoal está pedindo uma lista. Era bom recolocar, viu, Daniel? Aquele link. A gente acaba se empolgando e esquecendo disso. Desculpe, pessoal. Estamos indo para o finalmente aqui. Ó. Próxima tela. Então, quando a gente analisa esse espaço como conjunto de mercadorias, eu estou falando rápido, desculpe, às vezes eu começo a falar rápido, não me dou conta. Então, voltando, né? Quando a gente entende que o espaço é conjunto de mercadorias, quem diz isso é Milton Santos, o que o Milton Santos faz, um dos livros dele, ele recorre de novo a uma perspectiva trazida por Karl Marx, né, em relação à importância do trabalho.
aqui é uma frase do Milton Santos. Se o homem, por seu trabalho, como produtor, residente ou ocupacional, ou ocupante ocasional. Não. É uma frase de um livro de Milton Santos, mas que é de Karl Marx. Tudo bem? Esse livro, se não me engano... Não, deixa eu ver, está lá no final. Eu não sei se é da totalidade do lugar. Vamos conferir. Se o homem, por seu trabalho, como produtor, residente ou ocupante ocasional, não transmite vida à coisa, essa vida da qual somente ele é detentor, o objeto permanecerá sempre como tecnologia e não como economia. E para ilustrar melhor esse ponto de vista, Milton Santos retira do texto de Karl Marx, dos manuscritos econômicos e filosóficos, uma frase de Pecker, entre aspas, que falava da virtude mágica da fecundidade comunicada ao elemento morto da matéria pelo trabalho, isto é, o homem. Então, o que dá vida para a matéria-prima, para as coisas, que faz com que elas adquiram essa vida, esse objeto vivo, que é a mercadoria, que tem um valor é um valor atribuído a essa força que tem essa capacidade de fecundar aquele material que poderia ser um objeto morto, que ganha vida, que passa a circular na economia, e para a qual a gente atribui um valor, né? Comprando e vendendo. Então, quem dá esse valor para esses objetos é o trabalho humano, né? É só o homem, é só o trabalho que faz com que essas coisas adquiram vidas, né? E valor que muitas vezes supera o valor daquelas pessoas que os produziram, né? Que aí a gente entra na questão também do fetiche, né? Que é um outro conceito que a gente poderia eventualmente trabalhar depois. Podemos seguir. É outra. Então, assim, o que a gente acha que seria legal tentar fazer nesses mapas que a gente vai construir, nessas cartografias que nós vamos tentar fazer nos bairros? De alguma forma, já existem trabalhos nesse sentido. E aí eu trouxe numa tela que não é essa, a localização do trabalho, essa aí. Então, alguns dos convidados para as próximas aulas foram autores desse livro, que está do lado direito, a capa, que fizeram um mapa do trabalho do município de São Paulo. Então, tem artigos muito legais que mostram como é que estão distribuídos todas as categorias profissionais do trabalho formal, mas também do trabalho informal, por regiões de São Paulo. Então, na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste, no Centro, né? Então, está falando a quantidade de empresas por tamanho de empresas. Então, quais são as regiões? Então, aqui o mapa está minúsculo, mas na Zona Leste se tem uma quantidade maior. Só que na Zona Leste predominam as pequenas empresas. É pulverizado. E a gente nem enxerga, porque tem mais trabalhadores, mas estão pulverizados em pequenas e médias fábricas. Então, você tem aí a localização dessas empresas. Ele está se referindo às empresas do ramo industrial, né? Se conseguir também do setor do comércio, do terceiro setor, seria muito melhor, né? Então, você tem aí um dos artigos desse livro, que é o trabalho do município de São Paulo, e uma das aulas vai vir a autora desse livro, os dois organizadores, a professora Marilena, né? Então, eles nos ajudam a enxergar como é que está a distribuição dessas ocupações por região. Santo Amaro, o tipo de profissão que a gente tem em Santo Amaro. Então, lá em Santo Amaro tem uma grande concentração de indústrias químicas, porque não é só na Zona Leste, né? Nós falamos da nitroquímica, que é aqui de São Miguel, lá em Santo Amaro, e quase todas, e boa parte dessas indústrias, estão localizadas em torno de 2 eixos. No eixo hidroviário, porque elas foram construídas
muitas delas nas margens dos rios, do rio Tietê, por exemplo, porque eles jogam nos rios os detritos e aproveitam a água. Então, o primeiro responsável pelo assassinato dos nossos rios foram as indústrias. Então, você tem indústrias nas margens do rio Tietê, você tem indústrias construídas principalmente nas margens do rio Tamanduateí, que vai para o ABC, vai para o ABCD, para São Bernardo, para São Caetano, até Mauá, Diadema. Né? Você tem indústrias que foram construídas nas margens do rio Pinheiros, e na sequência dele o Jurubatuba, que vai lá para o sul. Então, você consegue ver o mapa das indústrias olhando o caminho dos rios. Tietê, Tamanduateí, Pinheiros, Jurubatuba. É um caminho das indústrias. Claro que muitas foram desativadas, porque a cidade de São Paulo foi desindustrializada, mas muitas fábricas ainda permanecem nas margens desses rios. Na Marginal Tietê e na Marginal Pinheiros. Né? E no Tamanduateí, para quem vai para o ABC. E também é possível você identificar a distribuição dessas fábricas nos leitos das ferrovias. Em torno das ferrovias, da Central do Brasil, você também teve, ao longo do século XX, instalação de várias indústrias. Então, ou é o caminho das águas, ou é o caminho ferroviário, por onde foram se espalhando as fábricas. E por onde que fizeram surgir os bairros operários. Né? As indústrias, muitas até saíram, deixaram lá galpões, foram transformadas em outras coisas, mas a população trabalhadora que para lá mudou continuou lá e tem seus filhos e netos morando lá. E muitas vezes em região que não tem mais emprego, faz com que elas tenham que migrar, atravessar o outro lado da cidade, 2 horas de ônibus, ida e volta, ou de trem, para poder chegar nos empregos. Então, mas a formação dessa cidade ela é compreendida nesse processo da industrialização, que envolve a construção da ferrovia, que envolve o aproveitamento das águas e o assassinato das águas dos nossos rios. Podemos seguir. E é claro que esse espaço, né, que produz riqueza, também é marcado por muitas contradições. Né? Então, só a título de exemplo, como a gente começou falando dos pedreiros, se a gente quer olhar para um tipo de contradição gritante, é olhar para o caso da construção civil. Porque a construção civil, ela é a que mais... Além de aqui, ela tá viva, tem que tirar ela, porque senão já viu, né? Tira o prêmio Caravaggio. Eu tiro, peraí, deixa eu primeiro. Agora você tem que habilitar o seu microfone, tá? Por que a gente pegou o exemplo da construção civil? Porque toda a cidade está no novo boom imobiliário, muita especulação e muita construção, muita demolição de casas antigas, e a cidade está toda sendo, você vê, surgindo em regiões mais valorizadas, né, prédios da noite para o dia. E, inclusive, até na época da pandemia, enquanto uma parte da população estava fazendo um serviço home office, né, fazendo um serviço em casa, trabalho remoto, tem um setor que não parou um dia, que foi o setor da construção civil. Né? É interessante que a construção civil não parou, e hoje, para a classe média, depois poder continuar fazendo, depois da pandemia, continuar fazendo um trabalho de home office. Porque você tem vários conjuntos, né, voltados para a classe média sendo construídos aí no centro expandido, né, chegando na periferia, e então geram grandes fortunas para os empresários, para os empreendimentos. E quase todos agora estão na mão dos bancos, porque o banco que empresta para a construtora financia, e no final das contas todo mundo fica devendo para o banco. Né? Então, está tudo dentro do sistema financeiro. Mas quem produz, né? Quem acaba construindo
esse trabalho, é a categoria, que todos esses prédios, esses empreendimentos de luxo, é a categoria que tem a maior quantidade de acidentes, inclusive fatais. Né? A categoria que, historicamente, tem mais acidentes de trabalho e fatais é a construção civil. Então, é a contradição absurda do ramo que mais produz lucro, inclusive especulativo, né? E, ao mesmo tempo, é a categoria onde mais de 50% dos trabalhadores ganham até 2 salários mínimos. Se você somar os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos com aqueles que ganham até 3 salários mínimos, é 75%. Então, 75% desse setor que produz muita riqueza, toda a construção civil na cidade de São Paulo, 75% ganha até 3 salários mínimos. E é o pessoal que, com a pandemia, estava pegando o trem lotado, ônibus cheio, trabalhando pendurado nas obras. Né? Então, é um setor para o qual não existiu proteção. Sabe a proteção? O distanciamento, né? Isolamento social, nada disso. Né? A estimativa que a gente tem em São Paulo, 300 mil trabalhadores desse setor, né? Empregados formalmente. Pegando aqueles que estão na informalidade, muitos que trabalham em casa, no bairro, né? Você tem mais uns 100 mil. Então, e eles estão distribuídos na cidade toda. Né? Onde é que moram esses trabalhadores da construção civil? Né? Eles não moram nos bairros centrais, uma boa parte deles. Né? Então, se deslocam nos trens, se deslocam nos metrôs, se deslocam nos ônibus. Então, é um setor que ajuda a entender uma parte das contradições que marcam o nosso território de desigualdade. Né? A construção civil não é só a construção civil, todo o setor, né? Todo o trabalho você consegue perceber essa contradição social. Né? Mas a construção civil ela é interessante porque é uma contradição mais brutal, né? Porque aqui são as pessoas que constroem as casas, as escolas, os hospitais, tudo. E é o setor onde ele mais morre, despencando lá de cima dos viadutos, e muitas vezes a família não fica nem sabendo, né? Porque ainda tem muitos que são migrantes. Podemos seguir. É claro que essa contradição não é exclusividade de quem trabalha como pedreiro numa obra. Né? Essa contradição ela é própria do capitalismo. Porque esse valor, seja feito pelo pedreiro, seja feito pelo químico, seja feito lá pelo camarada que trabalha na panificadora, qualquer setor que produz esse valor, né, mas que recebe menos do que produz, né, que faz surgir aquilo que Karl Marx denominou de mais-valia, que é essa parte do trabalho que não é remunerada e que a gente traz numa aula sobre Milton Santos, porque Milton Santos fala em mais-valia. Milton Santos fala muito em mais-valia. E a gente esquece. A gente esquece. Só que Milton Santos ele fala de mais-valia local e fala de mais-valia global. É isso. O Karl Marx falava de mais-valia absoluta, relativa, né? O Milton Santos, como ele trabalha com categoria de espaço, falou, não, você tem que olhar para como a mais-valia é produzida e como ela é distribuída. Então, o Milton Santos ele traz a mais-valia para localização ou local ou global. Isso é uma coisa interessante, né? Porque ele fala em mais-valia local. Vamos ver o que ele chama de mais-valia local. Podemos seguir. Então, nessa primeira tela aqui, é mais-valia na definição de Karl Marx. Já na tela seguinte, já é Milton Santos. Né? Então, o que Milton Santos fala nas palavras dele? Né? Do momento em que se aceita o modelo de crescimento. Esse aqui é um texto. Eu vou. Como é um assunto que traz muita polêmica, viu, Daniel?
Tem gente que consegue falar muito sobre Milton Santos sem falar em mais-valia. Então, é um assunto polêmico. Não é à toa que ele é omitido, porque ele traz uma controvérsia, uma polêmica. Então, é melhor ler as palavras do autor, né? Então, do momento em que se aceita um modelo de crescimento orientado para fora, o Estado e a nação perdem o controle sobre as sucessivas organizações do espaço. Atualmente, no terceiro mundo, ele está falando na época que o nosso país era chamado de terceiro mundo, né? O Estado prepara as condições para que as maiores empresas, sobretudo as estrangeiras, possam apropriar-se da mais-valia local. Olha só. Então, para Milton Santos, né, precisa saber se isso perdeu a atualidade. As grandes empresas, principalmente as estrangeiras, são ajudadas pelo Estado para que elas se apropriem da mais-valia que é produzida localmente no bairro de Guaianazes, ou da Freguesia, ou de Santo Amaro. A produção da mais-valia ela é local. Só que ela não permanece no local. E nem com os sujeitos. É claro que uma parte dessa mais-valia é apropriada pela elite local. Só que a maior parte dessa mais-valia, né, ela é transportada, ela é drenada, como quase todas as riquezas, desde a época do Brasil colonial, eram drenadas, iam para a metrópole. Essa mais-valia, que é produzida localmente em cada pedaço do Brasil, ou do Chile, ou do Japão, ela acaba indo para determinados centros, né? Então, o Milton Santos fala em mais-valia local e que existe porque ela alimenta a mais-valia que é global. Vamos ver na página seguinte? Então, de novo, vamos ficar no texto do Milton Santos, né? Hoje, observa-se por toda parte, no norte, no sul, no leste e no oeste, a predominância de um único sistema técnico, com base material da mundialização. A instantaneidade da informação globalizada aproxima os lugares, torna possível uma tomada de conhecimento imediata de acontecimentos simultâneos e cria, entre lugares e acontecimentos, uma relação unitária na escala do mundo. E como já não é possível medir a mais-valia, porque já você não consegue medir a mais-valia, né? Ela se torna mundial, pelo viés da produção, e ela é unificada por intermédio do sistema bancário, que constitui o motor primeiro. Então, quando você passa por uma obra hoje, e que você tem lá uma quantidade de pedreiros construindo um prédio, e você vê que essa obra de uma construtora X é financiada por um banco Y, esse banco, esse sistema financeiro, ele acaba unificando essa mais-valia que é produzida localmente nesse prédio que está sendo levantado na minha rua, com tudo aquilo que é produzido no país, no continente inteiro e no mundo inteiro. É o sistema financeiro internacional que financia essas produções. Então, você não consegue mais nem mapear o fluxo dessa mais-valia, que é produzida localmente, em cada bairro, em cada cidade, em cada pedaço de continente, mas ela é unificada pelo sistema financeiro internacional. São os grandes bancos. É o sistema financeiro. E aí é o que Milton Santos chama de creditização do território. Hoje, na verdade, eu escolhi esse tema porque eu queria levantar a bola, porque hoje eu falaria o pessoal do Sindicato dos Químicos, por isso que eu falei muito dos químicos, e falaria o Sindicato dos Bancários. Então, como eles não puderam comparecer, as aulas deles foram remanejadas, viram outro dia, eu estou levantando essa bola que seria, né, que seria complementada pelos químicos ou pelo pessoal dos bancários. A bola vai ficar levantada até eles aparecerem, para falar da creditização do território, né? Dessa mais-valia que é mundial, da financiarização. Não é só Milton Santos, né? Ladislau Dobor, né? Tem muita gente bacana que fala sobre isso, né?
podemos seguir. A próxima tela também continua esse assunto, né? A próxima tela. Então, olha, a creditização do território é a mais-valia mundial. Milton Santos fala... Aí, não, pulou muito. Naquela... Vamos voltar. Seria legal ler nas palavras dele, né? Aqui. A próxima. Só mais uma. Essa. Sobe um pouquinho mais. Essa. Aí, tá bom. Milton Santos fala de uma fase que foi entrevista por Marx, que é um texto de Karl Marx, segundo a qual, mas Milton Santos citando, viu, gente? Quando fosse vigente o trabalho universal, isto é, o trabalho intelectual, que é a forma de universalização da produção, isso, olha o Karl Marx já falava do trabalho intelectual, que é essa fase que a gente chama de sociedade do conhecimento. Olha só. Hoje nós chamamos de sociedade do conhecimento, na tecnologia, da informatização, não é isso? Mas muitas vezes usa esse discurso de falar da sociedade da informação para negar a importância do trabalho operário, da indústria. Só que Karl Marx já falava que com essa universalização do trabalho intelectual, da tecnologia, você teria uma maior área de produção com uma menor arena de produção. E eu tive que reduzir a frase, mas isso leva a esse sistema atual que o Milton Santos chama de creditização do território, que é essa dispersão de uma produção que é altamente produtiva, que não seria possível sem essa informatização do espaço. Com a informatização, né, você pode ter simultaneamente a produção de mercadorias que se complementam, um carro que é produzido em vários lugares, né, e que é vendido para outros lugares, né? Mas isso só a informatização permite isso aí, né? Então, é isso que permite que você tenha hoje esse como motor único, que é internacional, essa mais-valia em escala mundial. E essa unificação da mais-valia se dá através do nexo financeiro, da creditização do território, né? Que reformula o espaço em escala global. Então, o Milton Santos, ele pega o conceito de Karl Marx de mais-valia, mas ele coloca ele traz para a discussão do espaço, identifica que a mais-valia é local, identifica que a mais-valia é global, fala da importância da informatização, da sociedade do conhecimento, né? E fala da tecnologia, né? Então, como o Milton Santos é atual, né? Impressionante como o Milton Santos, porque ele escreveu isso ainda no século passado, né? Então a gente não tinha o que a gente tem hoje, né? Então hoje, se ele fosse, hoje está muito mais avançado, né? Podemos seguir. Então aqui a gente volta um pouquinho para finalizar. Eu sei que está todo mundo cansado, gente. Desculpe, hoje está. Eu sei que a economia é isso, né? Mas vamos voltar para a questão dos objetos. Então, sabemos que espaço é um conjunto de objetos e ações. E aí eu estou voltando para aquelas fotos de objetos. Uma pedreira, um shopping, aí não está dando para enxergar, viu? Mas colocamos aí a foto da estação de uma pedreira, a foto do shopping Itaquera, ou isso, qualquer shopping é um grande objeto, cada loja dentro do shopping, cada mercadoria vendida dentro da loja, esses objetos que são mercadorias, que são riquezas. Mas você tem essa população que mora nas piores casas, com as piores condições de saneamento, com as piores condições de saúde. Então, a cartografia que a gente acha que é legal de ser construída é uma cartografia que dê conta, que mostre essas camadas de informações, permitam enxergar as contradições
da produção de riqueza e circulação de riqueza de mercadoria, e também de produção de miséria, de produção de pobreza. E, então, isso nos obriga a olhar as condições de moradia, as condições de saúde, índice de mortalidade infanto-juvenil. Olhar, então, são dados demográficos, são dados socioeconômicos, dados de emprego, de renda, escolaridade. Então, o mapa, né, que faça jus à realidade, ele precisa mostrar essas contradições. Se na realidade não tivesse contradições, não precisaria mostrar. Mas se é um estudo da realidade, né, tem que mostrar as contradições. Né? Então, é isso, mostrar as contradições. Né? E se o espaço é conjunto de mercadorias, e no modo de produção capitalista tudo é mercadoria, então cada objeto vendido e até a própria força de trabalho é mercadoria. Né? Só que tem mercadoria que vale mais e mercadoria que vale menos. E às vezes nossa força de trabalho vale menos do que a mercadoria que a gente produz. Né? Porque a gente produz mais valor, nós produzimos mais valia. Né? Então podemos seguir para as últimas páginas, finalmente. Então, a gente traz aqui algumas questões, né? Então, nessas pesquisas, então, o mapeamento vai ser feito com pesquisas digitais, correto? Não precisa ser só pesquisa de campo. Nós vamos fazer pesquisas digitais, pesquisa de campo também, quando for possível, né? E nessas pesquisas, nós vamos nos deparar com esses objetos e vamos enxergar as ações nesses territórios, né? E vamos chegar a essas mercadorias, esses prédios, essas estações, essas lojas, esse trabalho morto, né? Onde o trabalho já está condensado. Mas quando a gente fizer uma pesquisa de campo com as crianças, com adolescentes, é interessante a gente chamar a atenção para que todos os objetos, todos eles, escondem um trabalho de gerações, um trabalho que é social. Daí, também olhar para os espaços privados. O shopping, a loja, tudo que a gente conta no caminho. Porque quase tudo hoje é mercadoria. Tá? E enxergar as contradições. Enxergar as contradições. Podemos seguir. Agora está acabando mesmo. Não saiu a imagem aí, né? Não saiu. Ou não carregou. Não carregou. Tudo bem, né? Então, a gente trabalha aí, foi uma provocaçãozinha, né? Então, se o espaço é um conjunto contraditório de sistema de objetos, sistema de ações, se o espaço é um conjunto de mercadorias, são conjuntos contraditórios, então a gente, de repente, consegue enxergar a contradição de capital e trabalho, a contradição da mais-valia que é produzida localmente, mas que vai para fora do país, a contradição da mais-valia local e a mais-valia global. A gente entender que as ações mencionadas por Milton Santos na definição de espaço podem ser ações políticas, podem ser ações econômicas, e que essas ações políticas elas feitas por sujeitos. Todas as ações são feitas por sujeitos. O sujeito político, o sujeito coletivo, pode ter uma ação solidária. Você tem nos bairros coletivos negros, coletivos que lutam por moradia, coletivos LGBT, coletivos ambientalistas, coletivos de trabalhadores, que às vezes são sindicais. Mas você também tem representação política que praticamente é uma mercadoria. As representações políticas também são mercadorias. Você não tem representações políticas que são quase que mercadorias, que são colocadas à venda no mercado, né? Que é o toma lá da cá, né? Danos que se recebe. Né? Então, nessa nossa formação econômica e social, né? Que está, de alguma forma, dentro desse modelo hegemônico, que é o do capitalismo, onde tudo é mercadoria, muitos agentes políticos, inclusive dentro do parlamento, dentro do judiciário, dentro dos executivos, eles se colocam como mercadorias que estão ao serviço de quem paga. Estão ao serviço do capital. Então, quando a gente olha a correlação de forças no parlamento, no Congresso, em Brasília,
nas votações da Câmara Municipal de São Paulo, que tira direito dos trabalhadores, etc, 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 a gente está vendo uma manifestação de um jogo que é típico do capitalismo, onde tudo é mercadoria, inclusive o trabalho desse segmento político, que está a serviço do capital, né? Então, o Milton Santos, dialogando com outros pensadores, né? Ele nos ajuda a fazer um mapa que também é político. Aí eu estou terminando mesmo. Então, esse mapeamento ele é socioeconômico, é demográfico, né? Ele é histórico, mas o mapeamento que a gente acha que seria legal fazer é um mapeamento que também enxergue as forças políticas locais que são contraditórias. E mais importante é quando fiz fazer esse mapeamento, a gente se enxergar no mapa. Porque eu posso fazer o mapa e achar que eu não faço parte do mapa. Eu posso fazer o mapa em que eu mostro lá quem está trabalhando e eu não me vejo como trabalhador. Eu posso fazer o mapa em que eu veja quem atua politicamente e eu não faço parte desse grupo que estão disputando o poder. Eu posso estar olhando por cima nesse mapa. Mas eu posso ver se eu estou dentro desse mapa. O meu grupo social, a minha classe, o meu grupo étnico. Será que eu estou fora desse mapa? Então, como nós somos professores, servidores públicos, né? Isso vale para qualquer trabalhador. Mais importante do que fazer o mapa é a gente se enxergar no mapa, se enxergar coletivamente, né? Então, o mapeamento é um exercício, né? Eu estou me estendendo muito, né? Mas é um exercício que só faz sentido se a gente, depois de fazer o mapa socioeconômico e político, a gente tentar se enxergar nesse mapa enquanto força política, né? Porque a gente pode, nesse mapa, ser um dos objetos. Ou podemos nos enxergar como sujeitos nesse mapa. Que tipo de sujeito, né? Então, podemos parar por aqui. Não deu para a participação do colega dos bancários, que complementaria, falando do sistema financeiro internacional, mas a gente conseguiu o compromisso que eles vão aparecer em próximos encontros. Eu não sei se dá tempo, Daniel, de você apresentar um pouco a próxima aula, né? As próximas aulas, falar para a gente quais serão as próximas aulas. Oi, gente. Estou aqui no back-office aqui, tentando responder aqui o chat e também estou fazendo o controle aqui muita gente cai da sala e eu estou recolocando o pessoal na sala. Mas eu gostaria de, primeiramente, agradecer imensamente a aula e a fala do professor Walter de Almeida. Walter, eu queria pedir uma licença para fazer alguns comentários contigo e com os demais colegas, né? Então, agora, assim, não é necessariamente uma sessão de perguntas, mas eu gostaria eu estou aqui na condição de coordenador aprendente, tá, gente? Então, é um curso que eu estou organizando para eu aprender mais sobre Milton Santos, né? Para eu aprender mais sobre cartografia e para contribuir. Então, eu trago uma pequena contribuição aqui na fala do Walter e gostaria de conversar um pouco, se assim vocês me permitirem, né? São 21h27, nossa aula está programada até as 22 horas, né? Como está estipulado dentro da nossa carga horária. Então, gostaria primeiramente de dizer que bom, agradecer, né, a aula e a fala do professor Walter e dizer que isso é muito importante, a fala dele, né, e isso me traz algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é a ideia de formação socioespacial do Milton Santos, que é um conceito caro, né, para esse autor, né, para esse intelectual, e, como diz o professor Walter, é uma reelaboração, ou seja, um refinamento de um conceito que já existe, né? Que é um conceito marxista, mas que foi trabalhado não especificamente por Marx, mas, por exemplo, para Celso Furtado. Então, Celso Furtado tem um livro que é bastante conhecido, né,
entre economistas e historiadores, que é a formação econômica do Brasil. Enquanto a fala do professor Walter, eu trouxe aqui um exemplar que eu tenho, está um pouco velhinho, uma edição antiga, tá? Mas a formação econômica do Brasil, estou deixando aqui na tela, né? Celso Furtado é um autor brasileiro, trabalha com economia, história econômica e é um autor marxista, né? Então, o Celso Furtado vai trazer aqui, vou ler rapidamente aqui, né, o índice geral, né? Como ele vai fazendo, então, a formação histórica econômica brasileira, né? Então, ele vai falar, por exemplo, dos fundamentos econômicos da ocupação territorial, né? E aí ele vai falar da economia escravagista, ele vai falar da economia escravagista mineira, ele vai falar da transição para o trabalho assalariado e depois da transição para o sistema industrial, do trabalho assalariado para o trabalho industrial. Pois bem, então essa é a ideia que traz, né, um autor, um economista brasileiro, né, que está preocupado, então, com a formação econômica brasileira, né? Então, por isso que ele traz a formação econômica do Brasil. É interessante a análise de Milton Santos, porque ele traz, não é a mesma coisa, mas é uma espécie de um refinamento, certo, gente? De um refinamento onde ele vai trazer, então, para esse debate a categoria espaço. Então, Milton Santos está preocupado com a formação, né, que o Celso Furtado disse econômica, mas ele vai chamar de formação socioespacial. Como é que se dá, então, né, dentro dessa história econômica, mas a configuração do espaço, ou a configuração do território brasileiro? Então, é a junção que ele faz, né, de uma categoria de uma categoria marxista, de formação econômica, mas pensando como é que se constitui o espaço. E aí, Milton Santos começam a trabalhar os conceitos da geografia, né? Então, nesse sentido, o conceito, por exemplo, de paisagem acaba sendo muito forte. Por que o conceito de paisagem? Porque o conceito de paisagem é a materialização de diversos objetos históricos que vão se sobrepondo ao longo dessa história. Então, quando você olha, né, quando você enxerga, porque a paisagem é essa materialidade estática, né, do espaço, né, que você pode captar pelo olhar. Calma aí que tem alguém entrando aqui na sala, gente. Esse que atrapalha o meu raciocínio, mas vamos colocando aqui o pessoal. Então, quando a gente olha, então, a paisagem, então a gente materializa ali num olhar, e a gente pode fazer esse exercício com os nossos estudantes, o que nós estamos enxergando ali, né? Uma série de sobreposições históricas que são materializadas no espaço, né? Então, falando de uma forma mais concreta, né, de qualquer lugar que você esteja, seja na Zona Leste, Norte, Sul ou no ABC, é meu caso, né? Então, um andar, por exemplo, num trem, né? Então, eu faço esse exercício com os meus estudantes, né? Do Brás até Paranapiacaba, a gente vai olhando, então, essa paisagem. E o que a gente vai enxergando, né? Uma série de galpões que hoje são abandonados, mas que representam uma história industrial, né? De uma região, que galpões esses, né, muitos abandonados e muitos deles ressignificados, ou seja, ocupados para ser shopping center, para ser igreja, para ser estacionamento, né? Então, pensar a formação socioespacial. Não vamos fazer ninguém está com a pretensão aqui de fazer a formação socioespacial do Brasil, mas pensar na formação socioespacial, né, de uma outra categoria da geografia, que é o local, né? Então, olhar essa paisagem, né, a paisagem local, nos proporciona, portanto, não é, Walter, uma cartografia, né, uma leitura, né, histórica que está materializada nesse espaço. Então, é possível, né, gente? É possível fazer isso como um exercício de cartografia.
E aqui Walter chama a atenção que a cartografia não precisa ser necessariamente, né, a questão gráfica do mapa. Né? Então, quando a gente faz essa descrição dessa paisagem, nós estamos elaborando uma cartografia. Né? E aí, para finalizar minha fala, né, me trouxe assim, muitas memórias, né, Walter, e reflexões, né? Por exemplo, como a gente faz, então, essa reconstrução socioespacial dos nossos lugares, né? Então, dos bairros. O Walter falou... Opa, tem uma pessoa entrando aqui. O Walter comentou das olarias, e é verdade, né? Concordo com ele. Eu vou falar rapidamente de 2 exemplos aqui, que foram já comentados pelo professor Walter e também foram citados aqui no chat, tá? Realmente, concordo com todos os colegas que aqui se manifestaram que a cidade de São Paulo e a região do ABC, né, ela é formada, então, por uma materialidade, né? Bom, se o espaço, né? Se o espaço é um conjunto indissociável de sistemas de objetos, sistemas de ações, os sistemas de objetos são essa que o Milton Santos chama de rugosidade, né? Essas sobreposições históricas que aparecem no espaço. Né? Essas sobreposições elas podem ser tanto de elementos do natural, como os morros, os rios, as planícies, como as construções humanas, que são sistemas de ações que vão se materializando e vão se transformando ao longo do espaço. Tá? Então, uma coisa que eu acho que chama muita atenção, que pode ser um exercício para a gente começar a pensar os nossos locais, é começar pelos topônimos. Tá? Então, eu vou dar 2 exemplos. Né? Eu vou dar um exemplo. O exemplo, como alguém já trouxe aqui no chat, não lembro mais o nome do colega, é uma coisa que eu tenho feito aqui, porque é engraçado, na minha trajetória, eu venho da Zona Leste, então conheço todas essas escolas que o Walter comentou, né? Então, e depois eu vou para o ABC, porque eu trabalho hoje na Universidade Federal do ABC, por questões de proximidade, eu acabei mudando para o ABC. E fui fazer um pouco fui estudar, porque eu sou um estudioso da história de São Paulo. Né? Mas quando eu fui para o ABC, me senti a necessidade de conhecer um pouco da história do ABC. E comecei pela história de São Caetano do Sul. Né? Com a história de São Caetano do Sul, eu comecei pela leitura do José de Souza Martins, que é um sociólogo, está velhinho, mas está vivo ainda, da USP, está aposentado já, com um livro chamado O Subúrbio, e fui pensando, por exemplo, né, a constituição dos bairros aqui de São Caetano do Sul. Então, tem um bairro Cerâmica, por exemplo, né, um bairro chamado Cerâmica, e tem uma rua chamada Tijucuçu, né? Tijucuçu é o primeiro nome, né, antes de ser São Caetano do Sul, o primeiro nome da região, que era uma região de passagem, né, de passagem de agrupamentos indígenas, que significa região de barro, lamaçal, porque a região onde está São Caetano do Sul, para quem não conhece, é justamente um encontro de 2 rios, que é o do rio Tamanduateí, que está margeando toda essa região ali do ABC, passa por Santo André, passa por São Caetano do Sul, deságua, adentra São Paulo, depois deságua no rio Tietê, e um outro rio que é o Córrego dos Meninos, que corta, faz a divisa entre São Caetano do Sul, Santo André e São Bernardo do Campo. Né? Então, o encontro desses 2 rios, né, faz uma várzea, portanto, muita produção de barro. Né? Produção de barro, essa que está o nome de Tijucuçu. Né? Esse barro ele foi visto como mercadoria, né, como uma coisa importante para a fabricação de tijolos. Daí, depois, a utilização dessa área, desse território, como olarias. Né? Olarias que foram feitas a partir de uma fazenda cedida, né, aos beneditinos. Né, beneditinos, aqueles mesmos do Mosteiro de São Bento, que fica no centro de São Paulo. Né? Eles tinham uma fazenda, da qual eles se batizaram por um santo italiano, né? Que é São Caetano de Thiene, e fizeram a fazenda São Caetano, trazendo escravos, né, para essa fazenda, para a produção de tijolos que eram levados, né, pelo rio,
então do ATI, até a igreja de São Bento. Então, boa parte desses tijolos feitos da igreja de São Bento são tijolos vindos de São Caetano do Sul, pela essa fazenda, né? Então, pensar o gentílico, assim como o Walter já disse, Itaquera, né? Tijucuçu, nos ajuda, então, a remontar uma história que, de alguma forma, foi sedimentada. Né? Então, esses sistemas de objetos, né, que vão desde a indústria em funcionamento ou a indústria abandonada, né? Mas essa materialidade também se dá com os nomes. Eu acho que os nomes nos ajudam a mapear, portanto, né, populações que viveram nessas localidades. Não é à toa que grande parte da toponomia, agora do nome, né, dos locais, né, eles têm matriz indígena. Tá? Então, e aí o segundo exemplo que eu ia dar era de um território também que eu vivi, né, que é a região ali do Lajeado. Então, o Lajeado por si, né, já tem toda essa questão com a pedra, né, com o barro, né, e a Estrada Dom João Nere, que é uma estrada, hoje uma avenida, que ela está toda à margem de um córrego, que é o córrego do Lajeado, também era formado de olarias, né, as olarias das quais a gente não consegue achar hoje uma materialidade dela, né, mas o nome Lajeado nos aponta, né, por uma questão que é geológica, Então, tudo isso para dizer, Walter e demais colegas, né, que o exercício dessa cartografia que a gente quer fazer, ela passa, então, para a gente tentar reconstituir, né, ou trazer novamente a história desses espaços. Então, a gente poderia falar de vários exemplos, né, E aí cada pessoa e cada estudante aqui, cada participante desse curso vai pensar o seu respectivo local, o seu respectivo território para trazer de novo, né, para trazer à baila, né, essa história que de alguma forma tá sedimentada, né, uma história que não está ainda está contada em partes, está contada sobre uma perspectiva, né. Me lembro de ter dado aula também na Zona Leste, né, em bairros que foram bairros agora eu perdi o nome da palavra, bairro de que foi quando tem construção comunitária, agora esqueci o nome, como é que fala, Walter? Enfim, né? E as casas foram crescendo. Mutirão, Daniel, mutirão, né? E as casas foram crescendo, e hoje nós temos alguns aspectos, né? Quer dizer, é o que o Milton Santos fala dessa rugosidade, né? Ou desse sistema de objetos, ou essa paisagem que é sedimentada ao longo da história, né? Algumas casas ainda que apresentam esses resquícios desses casos que foram feitos em base de mutirão. Então, como é que a gente consegue retirar isso da paisagem? Vocês entendem? Eu acho que esse é o exercício legal que a gente vai fazer. Então, eu queria contribuir com isso, viu, Walter? Desculpa me alongar também, mas são 21h42. Eu vou aproveitar rapidamente aqui, então, para apresentar para vocês como é que nós planejamos o restante aqui dos nossos encontros, né? Dizendo que isso é um planejamento, claro, que a gente depende estão confirmados, né? Mas imprevistos também ocorrem, né? E havendo imprevistos, a gente faz os devidos remanejamentos, como foi feito o remanejamento desta aula, né? Então, essas coisas às vezes acontecem, né? Os nossos convidados, eles confirmam as datas para a gente, mas é isso, gente, né? Imprevistos acontecem, né? E a gente vai fazendo os devidos ajustes de devido remanejamento. Então, eu vou pedir licença aqui, vou fazer um compartilhamento rápido, né? Mas nós temos 20 minutos, isso eu faço em 10, e a gente encerra o nosso encontro de hoje, tá? Lembrando também, gente, que foi passado aqui o forms da lista de presença,
Mas eu também vou baixar, viu, Walter? Uma coisa que a gente vai ter que fazer, e vou passar para vou passar uma missão para o Walter, né? Que ele me ajuda bastante. Eu vou baixar também aqui na sala, eu tenho um recurso que eu consigo baixar o nome de todo mundo que entrou na sala, depois para a gente poder comparar. Por que, Walter, estou dizendo isso? Porque alguns colegas dizendo que não conseguiram entrar no Forms, eu não consegui, não sei explicar exatamente por quê, né? E alguns colegas, muita gente entrou, assinou a lista, né? Mas alguns colegas pelo chat aqui nos apontou que não conseguiu. Então, para eles não ficarem com a falta, depois a gente dá uma olhadinha, tá bom? Bom, rapidamente, gente, então, para a gente ter aqui uma ideia dos nossos próximos encontros, deixa eu ver aqui rapidamente. Walter, vocês conseguem ver? Walter, me dá um direcionamento, se tá projetado aqui a tela. Por favor. Ainda não, ainda falta abrir. Talvez falte clicar no arquivo, né? Para Tem mim, aqui vários. para mim já aparece aqui, inclusive parar a partilha. Não aparece nada para vocês? Para você, Ainda Walter? não. Não? Aparece os arquivos, no card de uso de extensão e tal. Tá, então eu vou fazer o compartilhamento novamente. Um minutinho. E agora? Walter, por favor, só me fala. Apareceu? Ótimo. Apareceu. Tem a aula de hoje, que já foi, agora. Isso. Uhum. Então, a aula de hoje foi com o professor Walter de Almeida Costa, né? Dia 13 de outubro foi a segunda aula. Eu vou aqui rapidamente apresentar as demais aulas para vocês, tá? Então, na próxima aula, que será a nossa terceira aula, de 20 de outubro, nós teremos a atividade com 2 convidados, o mapa do trabalho do município de São Paulo, com a professora Marilane de Oliveira Teixeira, e o Atlas da Educação e Trabalhadores da Educação em São Paulo, com o professor Eduardo Giroto, ok? Tem aqui a formação dos respectivos colaboradores, dos nossos colegas palestrantes, mas eles vão se apresentar no dia com certeza, então eu vou adiantar aqui a coisa, tá bom? No dia 27 de outubro, que será a nossa quarta aula, tá? Nós teremos a orientação para a elaboração dos trabalhos, tá? Dos mapas de trabalho pelos alunos, com o professor Walter, que aqui está. E teremos também a fala, né, e a aula de orientações sobre o trabalho cartográfico com o professor Danilo Pereira Sato, e a aula de cartografia escolar, alternativas de trabalho de mapeamento com a professora Carolina Gabriel Pupo. Dia 3 de novembro, nossa quinta aula. Nós teremos, que a aula acho que seria reservada para hoje, não é isso, Walter, né? Que é o mapa do trabalho dos químicos na cidade de São Paulo, distribuição das empresas e trabalhadores pelo território, com o professor Hélio Rodrigues de Andrade, e a aula sobre ocupações sociais do município de São Paulo, com o professor Marcelo Manzano. E também, né, a fala da professora Patrícia Pellatieri sobre o trabalho e rendimento nas atividades econômicas relacionadas à saúde humana no município de São Paulo. Eu vou pedir um minutinho para vocês, que eu preciso voltar a tela aqui, que tem gente pedindo para entrar na sala, tá, gente? Mas já eu retomo, só um minutinho. Só um minutinho, tá?
A sala está cheia e ele está travando um pouquinho. Mas eu queria inserir esses dois, né? Porque às vezes cai. Está dando sem resposta aqui. Às vezes o estudante cai e ele está pedindo para entrar. Temos dois participantes aqui na fila. Estou tentando fazer com que eles entrem. Só um minutinho, gente. Pronto. Agora eu volto para a tela. É legal lembrar que nós estávamos na aula na quinta aula de novembro, correto. Então, nós teremos dia 10 de novembro a sexta aula com a professora Elaine Teixeira, cujo título é Condições de Trabalho dos Catadores e Catadoras nas Cooperativas na cidade de São Paulo. E também a fala do professor André Pasti, vou chamar de André Pasti porque ele é assim conhecido aqui na universidade, tá? É o André Buonini Pasti, Diálogos entre a obra de Milton Santos e Paulo Freire. Tá? No dia 17 de novembro, nós teremos a fala da professora Ângela Cristina Tepassé, o trabalho na gastronomia paulistana. E dia 24 de novembro, nossa oitava e derradeira aula, né? Nós teremos os encerramentos das atividades, entrega dos trabalhos e o balanço final e encaminhamentos para próximas e eventuais atividades. Lembrando que nós pretendemos que esse curso não se encerre, né? Lógico que ele se encerre com as 8 aulas, todos serão devidamente certificados, mas o que nós queremos dizer é que ele não se encerre somente com as certificações, que ele possa gerar grupos de estudo, grupos de trabalho, produção de artigos, e o professor Walter tem uma intenção, né, da publicação de livro, né? Por isso que nós pedimos para essa divisão, né, em grupos de WhatsApp, para que todos possam, de alguma forma, aqueles que quiserem, né, contribuir para a produção desse livro. Conseguimos em tempo, Walter, 21h51. Né? Ainda sobrou uns minutinhos aí, né, Daga? Exato. Tá legal. De toda... E faltaram 2 expositores, então eu aproveitei e explorei. Nós abusamos um pouquinho da paciência dos alunos, porque a gente aproveitou o espaço de 2 professores que faltaram. Faltaram não, remanejaram as aulas, né? Então fica cansativo, porque quando tem vários expositores, a gente se intercala, né? Mas hoje a gente acabou cobrindo essas lacunas aí. Imprevisto, mas a gente terá, e faltou na última aula, ao Sindicato dos Bancários, viu, Daniel? Na 7ª aula. Na 7ª aula, os bancários virão hoje, virão na 7ª aula, se não me engano. Tá aí. Uhum. Walter, para finalizar, né, eu já estou aqui já no momento de finalização, eu queria que você falasse 2 coisas rapidamente, né, em poucos minutos. Né? Uma delas é colocar... Tem no chat, bem no comecinho do chat, mas eu vou ver se coloco aqui de novo no tempo que o Walter vai fazer responder essa questão aqui, gente. Mas eu vou colocar aqui um link do Forms para que vocês entrem, para aqueles que querem entrar, né, e nos grupos territoriais para elaborar pesquisa, para elaborar os trabalhos, né, em grupo. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Enquanto isso, o Walter vai responder uma questão que a Vivian Buquerque pediu para falar rapidamente como vai ser esse trabalho final. Né? Seria um artigo. Eu peço para o Walter falar e, enquanto isso, eu vou pegar aqui no chat o link e coloco aqui para vocês. E aí a gente encerra, gente. Walter, você tem a missão grande de falar isso em 3, 4 minutos, tá? Então, vivem para todos aqui. Quando falamos da cartografia ou do mapeamento, não precisa ser o mapa propriamente dito, não é o desenho do mapa, né? Porque seria até legal, mas é texto, pode ser um relatório. Um relatório, aquelas informações demográficas, vocês vão escolher um território, delimitar, é uma vila,
né, escolher o território, o entorno da escola de vocês ou da cidade e tal. Aí, poderia ser o mapa, propriamente dito, mas não precisa. A gente quer o texto. O texto é o trabalho individual. Todos aqui vão fazer um trabalho individual, que é esse que vai valer para a certificação, que é um relatório que vai ter esse conjunto de dados que podem virar mapa ou não, com os dados demográficos, então a população desse território, a distribuição por faixa etária, a caracterização socioeconômica, por exemplo, a quantidade que faz parte da população economicamente ativa, que está trabalhando, por quantidade de desempregados, se tivesse dado interessante, renda salarial, né? A renda média das famílias dessa região, né? Dados que deem uma ideia da condição de saúde, por exemplo, o dado da mortalidade infantil ou juvenil, tem lugares mais violentos que tem um alto índice de mortalidade juvenil, por exemplo. Estou dando só exemplo, né? Então, o tipo de moradia predominante, se é de alvenaria, se tem um percentual que mora em comunidades, em favelas, que é um mapa que mostra um pouco as condições de moradia, de saúde, de emprego, de renda. São os dados socioeconômicos. Lembra da formação econômica e social que o Milton Santos pede para fazer do país? A gente está fazendo de um pedaço dessa cidade, que é o bairro que vocês escolherem. Só que não é só a descrição, porque senão seria um monte de dados e estatísticas. Não é isso. Também uma análise em que vocês aproveitem alguns dos conceitos que a gente vai trazer ao longo dessas aulas de Milton Santos. Lugar, espaço, formação econômica. Então, usando os conceitos que nós vamos trazer ao longo dessas 8 aulas de Milton Santos, fazer essa descrição e análise desses territórios. Esse é o mapa, em forma de texto. É um trabalho individual. Só que, para além do trabalho individual, a gente também está pedindo, para quem quiser, que nesses grupos comecem a fazer um mapeamento um pouco mais elaborado, que não dá tempo de fazer nesses 2 meses de aula. Que a gente vai começar a fazer agora, mas quando o curso terminar no final de novembro, não vai ter tido tempo de escrever um artigo. Porque a gente, para ter uma certa consistência teórica, a gente vai precisar de mais alguns meses. Então, para quem quiser, continua nesses grupos territoriais, que a gente vai usar agora para trocar informações, trocar material. A gente vai criar grupo de WhatsApp, já criamos. Quem não entrou vai entrar. E vamos trocar informações, material, distribuir material das aulas, trocar informações. Bom, aí acabou a aula, todo mundo vai receber um certificado de quem fizer o trabalho individual, ótimo. Aí a gente vai continuar com esses grupos até durante dezembro, janeiro, fevereiro, até esses grupos, de quem quiser, produzir um artigo que a gente quer transformar num capítulo de um livro que a gente quer lançar em maio, em homenagem ao centenário do Milton Santos. Tudo bem? Então, esse relatório que todo mundo vai fazer individual, que é o trabalho pro curso, ele vai ser melhor elaborado para virar um artigo, trabalhando mais a questão conceitual também, para poder fazer parte dessa coletânea que a gente quer usar para homenagear Milton Santos, num trabalho que vai ter professores de várias regiões da região metropolitana de São Paulo. Então, é isso. Daí a importância dos grupos de WhatsApp, que a gente está pedindo para vocês preencher o formulário eletrônico. A gente vai convidá-los pelo celular para entrar no grupo de WhatsApp, e aí a gente vai trocar informações, e esse grupo vai produzir, primeiro, o relatório que cada um vai fazer o seu, e segundo, um mapa coletivo em forma de artigo, né? Acho que é isso, né, Daniel? Perfeito. Walter, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reenviar, tá, gente, esse link, que é o link para os grupos de WhatsApp, para a gente fazer a separação dos grupos territoriais. Então, eu fico comprometido para enviar para vocês até o fim da semana, tá? E aí vocês podem entrar e preencher no grupo, tá bom? Tem aqui, eu coloquei no chat, mas mesmo assim eu vou enviar pelo e-mail, para o e-mail de vocês, o e-mail que vocês cadastraram lá no Cigarro. Bom, são 21h58. A gente encerra por aqui, agradecendo a todos que
que conseguiram acessar aqui a nossa sala, estão participando do curso, e a gente espera que vocês estejam gostando. A gente está muito feliz aqui pela realização desse encontro, desse curso, e essa é a nossa, continuamos com a nossa homenagem ao professor Milton Santos. Gente, uma boa noite, um grande abraço para vocês e até a próxima segunda-feira. Vou parar a gravação, volto e vou encerrar a sala. Tá, beleza.